Meu convidado de hoje é o Dr. Alberto Zaba, é aqui da nossa equipe, trabalha com a área de psiquiatria e eu queria te perguntar uma coisa que não dá para deixar de perguntar. Todas as pessoas têm transtorno de déficit de atenção hoje? O que aconteceu? O que você acha que é esse fenômeno? Tudo bem, Vânia? Boa tarde, um prazer estar aqui. Bom, é o seguinte, o TDAH está muito na moda hoje em dia e o que a gente vê é um pouco das redes sociais, das mídias sociais, um pouco às vezes do que a gente poderia chamar de não excesso de conhecimento, mas excesso de informação, em que vai mesclando um pouco do que eu quero ter um diagnóstico, do que eu quero também melhorar minha performance física, mental, e de repente se eu associo um diagnóstico, de repente eu posso tomar um suplemento, eu posso tomar uma medicação, medicações aí que a gente sabe que tem um uso muito discriminado. Então, esse excesso de informação vai levando muitas pessoas a querer usar um suplemento, uma medicação e chegar a um diagnóstico que não é feito de uma maneira correta, mas aumenta aí um pouco essa incidência, essa quantidade aí de pessoas com déficit de atenção, que na verdade não se trata disso, né? Então, você me falou que tem um excesso de informação, que é esse consumo de informações e conhecimento, que até tem uma síndrome, né? Essa sobrecarga, do mesmo jeito que a gente se alimenta demais de alimentos e comida, a gente também busca se alimentar excessivamente de conhecimento. Nós temos vários pacientes assim, até pelo perfil da clínica, como a gente fala muito de saúde, qualidade de vida, suplementação, envelhecimento. Então, esses pacientes são vorazes. É quase como se eles precisassem todos os dias de uma novidade para resolver as possíveis doenças e o envelhecimento. Então, o envelhecimento é uma grande ameaça. Então, o que tem de novo, doutora, para eu tomar e não envelhecer? Como se isso fosse uma marca nova de roupa ou de sapato, ou um óculos moderno, enfim. É uma busca realmente, assim, com uma voracidade de aprender sobre como controlar o envelhecimento, ou como emagrecer, como estar melhor, como performar. Então existe mesmo, né? Eu acho que é uma tendência do momento, você tem que ser o máximo, produzir o máximo, não tem direito a descanso e quanto mais você encontra recursos para ter essa atividade, né, mais essa turbina de motor vai impactar na sua fisiologia. Eu acho que um dos temas do transtorno de déficit de atenção, que acaba sendo um pouco super diagnosticado, que é o que a gente fala, é essa voracidade de consumo de ferramentas de Instagram, de coisas que nós vimos o tempo todo acontecer nesses últimos 10 anos, mas pós-pandemia isso está muito maior, né? Mudou muito. Claro, a pandemia teve um impacto aí muito significativo nisso tudo. E o que a gente vê também é o seguinte, a pessoa que está inserida nesse modelo, ela vai ter provavelmente outros transtornos associados. Ela vai ter uma ansiedade também. A pessoa que está ansiosa, a atenção dela, o foco dela vai ficar alterado. Não tem segredo. Só que, em vez dela tratar a ansiedade, às vezes fica mais fácil, eu acho que eu tenho esse diagnóstico aqui, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu vou me beneficiar dessa medicação, e de uma maneira equivocada, acaba partindo para esse outro lado. Quando, na verdade, se a gente for, por exemplo, começar a fazer uma anamnese, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o sono, por exemplo. Como é que está o sono? Não tem sono, não tem. De repente, vai dormir meia-noite, 1h, acorda às 5, 6 da manhã e acha que tá muito. Sim. Só que o sono é a primeira coisa que, se você não dormir, você não vai conseguir manter teu foco, tua atenção, teu humor, teu afeto vai ficar alterado, e, consequentemente, a sua performance vai diminuir. Uma das coisas que eu vejo muito no paciente que é mal diagnosticado e que vai buscar esses medicamentos psicoestimulantes, quaisquer né, dessa linha, mas alguns de uma maneira até irresponsável, irregular, de uma maneira não por prescrição médica, mas busca ali alguém que tenha e entregue o medicamento ali de uma maneira off-label, mas
tem muita gente que vai se tornando uma pessoa com uma dificuldade de relacionamento, indo para uma produtividade, quase como se ficassem congelados pelo excesso de medicamentos psicoestimulantes. Eu queria que você me explicasse um pouquinho como é esse fenômeno no cérebro, a questão produtividade máxima e manifestação afetiva de relacionamento familiar, amoroso. Dá um pouquinho uma explicação para quem está nos escutando. Vou dar aqui alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil. Imagina um profissional da área que for, porque antigamente a gente falava que era mais dessa área ou daquela, hoje é uma coisa que é generalizada. Imagina uma pessoa que ela quer aumentar a sua produtividade. Existem N maneiras dela começar a fazer isso, porém muitas vezes ela vai querer ir para o jeito mais fácil, e é isso que eu acabei de falar. Vai começar a dormir pouco, vai começar a perder um pouco a questão de que horas eu vou trabalhar, que horas eu não vou, você entendeu? Então às vezes é comum a pessoa estar jantando, trabalhando, tá indo viajar e tá trabalhando de uma maneira indiscriminada. Então isso vai mostrando esse isolamento social, esse isolamento afetivo, porque ela vai ficando cada vez mais retraída, num mundo cada vez mais fechado para outros afetos, fechado para outros relacionamentos, e ela vai ficando cada vez mais inserida, e a própria motivação dela do trabalho é algo que às vezes é infinito, porque não tem um fim. Quero cada vez mais, cada vez mais. Aí a pessoa, aí a gente pode até falar da autoestima dela, porque ela vai tendo uma questão de autoestima, né, que vai sendo fragilizada, e uma sensação de que, opa, peraí, eu estou produzindo pouco. Só que quando você vai avaliar, ela está às vezes produzindo igual a 2, 3, 4 profissionais, pessoas trabalhando, só que a sensação que ela tem é que estou produzindo pouco. Então a gente vê, muitas vezes, a pessoa procurar aqui a gente, assim, eu não estou bem, eu estou ansioso, eu estou com problema de foco, acho que eu tenho TDAH, e quando a gente vai ver, ela não tem TDAH, pelo contrário, ela está com foco, às vezes, até muito bom, uma produção muito boa de trabalho, mas a sensação dela, a percepção dela, está completamente desequilibrada. Então, quando a gente vai falar desse modelo cerebral, a gente tem que entender que assim, a gente precisa, né? Eu gosto de falar que a gente tem 4 etapas. A primeira etapa é o equilíbrio. A segunda etapa, a percepção, você entendeu? Depois a resiliência e depois a empatia. Então a gente precisa ter uma vida equilibrada. E nesse equilíbrio, a gente tem que colocar horas de sono, atividade social, atividade física, tempo interior, que o tempo interior é muito importante, só que as pessoas cada vez menos sabem o que é tempo interior, cada vez menos tem esse tipo de atividade, alimentação saudável, entre N outras coisas, vida familiar, vida social. Se a pessoa não tem esse equilíbrio, ela não tem como ter mais percepção do entorno dela, ela não consegue desenvolver uma forte e poderosa resiliência. Por quê? Por que a resiliência é importante? Porque se eu estou numa empresa, se eu estou trabalhando, se eu tenho um chefe, se eu sou o dono da empresa, eu preciso dessa resiliência para ter, às vezes, essa noção, essa percepção e essa empatia comigo mesmo. Opa, será que eu estou me cuidando bem? Será que eu estou cuidando bem dos outros que estão aqui do meu lado? Estou sentindo culpa? Estou sentindo falta de responsabilidade, de às vezes não estar, o excesso de responsabilidade disso ou daquilo? Então, tudo isso é importante. Então, quando a gente fala o TDAH, ele é um ponto de uma alteração comportamental, social, gigantesca, que está realmente levando muitas pessoas a quererem, às vezes, uma solução, um diagnóstico, quando o problema é muito maior. Então, muito bem. Eu acho que é super importante a gente abordar esse tema, porque é uma questão atual. Eu acho que o volume de pacientes que tem, né, buscado uma prescrição para TDAH, e tem muitos profissionais que prescrevem também para o emagrecimento. Isso é um outro problema, né? Porque a gente vê, não só no consultório, mas fora do consultório, a quantidade de pessoas utilizando medicamentos psiquiátricos
para emagrecer. E tem uma coisa que é o seguinte, né? Às vezes a pessoa ela tem um estigma de ir atrás do psiquiatra, eu não quero, eu não sou louco, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não quero tomar remédio controlado, eu não quero ficar dependente da medicação. Mas quando um colega não psiquiatra passa essas medicações, a pessoa acha que tá tudo bem e tá super feliz. Só que tem uma série de problemas que a gente acaba vendo que leva a outros transtornos alimentares também, a ortorexia, que é uma coisa que hoje tem muito adolescente que está realmente querendo utilizar medicações, utilizar hormônios de uma forma indiscriminada, e que a gente vê que isso acaba levando a sérios problemas de saúde que depois não tem muita volta, não. Então, eu acho que é super importante a gente falar desse transtorno de déficit de atenção com esse diagnóstico, que muitas vezes é super valorizado, e vamos falar num outro vídeo sobre a ortorexia. Então, é um tema que está acontecendo no nosso consultório e muitas vezes nós mesmos somos os indutores dessa ortorexia. De tanto ensinar o correto para o paciente, será que ele não fica um escravo, né, de uma mente que quantifica as experiências muito mais do que qualifica o momento? Pode ser, né? E eu acredito que a questão, de novo, da informação, da comparação, dessa fragilidade da personalidade, dessa questão da competitividade, do olhar do outro, o narcisismo, né? Questões da nossa sociedade que vão, de repente, valorizando cada vez mais o externo, valorizando cada vez mais a aparência, e aquela pessoa ela acaba indo muito longe de quem realmente ela é. E aí, o que eu sou? O que eu quero? Não sei. Tô perdido mesmo, sem ter ideia de onde ir, do que fazer, de como fazer. O uso de uma coisa importante também é a quantidade de horas que as pessoas ficam consumindo informação, as telas hoje, né? É um serviço mesmo, porque as pessoas vão ficando cada vez mais preocupadas com esse olhar do outro. Então, na verdade, quem me define? Sou eu? É minha integridade, meus valores, ou é o olhar do outro que está definindo quem eu sou, né? Então, muito bom falar com você. Realmente, eu acho que esse conhecimento da psiquiatria, né, do atendimento e o amparo ao paciente na área comportamental é essencial aqui para a nossa equipe. Eu tenho você sempre como um grande parceiro nosso e eu quero te agradecer muito pela tua presença e pela ajuda dos meus pacientes, dos nossos pacientes aqui da equipe do Instituto. O prazer é meu, sempre que precisar, estarei aqui à disposição. E é isso aí, tamo junto. Obrigado.